Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para começar o nosso estudo do Evangelho dessa noite de sábado. Como nós sempre fazemos, né? Todos os sábados fazíamos presencialmente e de março para cá nós estamos fazendo dessa maneira. Vamos dar as boas-vindas aqui a Roseli, Juliana, a Lúcia, a Neiva Teles, a Hilda, Evandro, boa noite a todos, a Angelina, o Lucas, Michel, boa noite. E o pessoal do coral, a hora que puder entrar, tá? Estamos aguardando. Boa noite, Neiva. A Luciano, a Thelma, Jaina, Maria Helena, entrar, tá, gente? Vou tocar e cantar pra gente. A Luíse, boa noite. Joia, Lucas? Bom, o pessoal já vai tocar e cantar, gente. Sejam bem-vindos, pessoal do coral.
Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos sobre o Evangelho de Jesus. Esse código divino, esse roteiro para as nossas almas. Nós lembramos dos primeiros cristãos, as dificuldades que eles tinham de estudar os ensinamentos de Jesus, porque após o desencarne do Mestre, não tínhamos naquela época os meios de comunicações, de informações que temos hoje. Então, era muito difícil a comunicação, era muito difícil a informação naquela época. Era mais a linguagem, a história oral, né? Um contava para um, contava para outro, contava para outro, tal. Então, não tínhamos meios de comunicações. Então,
Então, quando Jesus volta para a vida espiritual, Jesus cumpre a sua missão, houve um momento de momentos, né, pós a ida do Cristo, de muita incerteza, de muita dor, de muito sofrimento, para aquelas pessoas que acreditavam nele, para aquelas pessoas que seguiam. E nós vemos que a partir daí muitos passam a, a seguir, né, a procurar seguir aqueles ensinamentos. Muitos que não conviveram com Cristo. O próprio Paulo de Tarso, Lucas, não conviveram com Cristo. Eles passam a segui-lo. Vários. Vai existir um movimento ali do cristianismo nascente que dura em torno de quase 3 séculos, em torno de 3 séculos. Aquele movimento nascente vivo nos corações daquelas pessoas, de uma forma muito intensa, que marcou, estruturou a história do cristianismo, estruturou o próprio evangelho, né? Que hoje nós estamos no século XXI, num país livre, laico, onde nós podemos expressar, né, a nossa fé, expressar o nosso pensamento religioso com muita tranquilidade, com muita liberdade. Nós devemos muito, muito a estes primeiros cristãos que edificaram, estruturaram, formaram a base para, a partir daí, desenvolver o Evangelho de Jesus. Percebemos uma casa, qualquer construção, a base ela é muito importante. Às vezes, os construtores, pedreiros, né, os operários da construção civil, eles ficam, né, muito tempo ali na base. Aquele material que é escondido, né, que a gente não vê, que vai ficar escondido, reforçando a base. Para quê? Para que a casa, para que o edifício, o prédio, ele fique bem, realmente estruturado, né? Que ele cresça ali, que ele desenvolva a construção naquelas bases sólidas. Então, é necessário aquele tempo. Qualquer construção, né? Existe um tempo ali, até que chegue a concretização da base. Ela demanda um tempo. E é um esforço muito grande. E é um esforço e que fica, muitas vezes, esquecido, né? Esquecido. Nós chegamos numa casa, num prédio, nós vamos admirar a decoração, né? O acabamento, aquela parte que nós visualizamos ali. Mas pouquíssimas pessoas vão lembrar que existe uma base, que está sustentada aquela casa, aquela edificação, né? Aquele prédio. Muitos de nós não lembramos. Raramente, né? Alguém vai comentar como foi feita a base, como foi estruturada. Muitos nem sabem, né, que residem ali, nem sabem, porque ficou realmente escondida. Mas aquela base que sustenta. Então, o Evangelho de Jesus, né, ele foi estruturado, a base dele, na própria vivência do Cristo, né? Nos ensinamentos de Jesus, nos seus exemplos, na sua vida, e o pós a ida do Cristo, né? Aqueles primeiros cristãos que percebemos que eram espíritos de alta envergadura, de alta evolução, que vieram naquele momento para dar o testemunho, porque eles doavam, entregavam o bem mais precioso que nós temos, que é a própria vida, né? Para afirmar aquela fé. E é muito interessante, porque quem conviveu com Cristo, tudo bem, né? Alguns até negaram, né? Desvirtuaram, mas quem conviveu com ele presenciou, sentiu a sua energia, né? Percebeu os seus exemplos, visualizou, comungou com Cristo, né? Naquele tempo ali, naqueles 3 anos, né? Alguns menos,
mais ou menos naquele período, comungou com Cristo, né? Aquela vivência ali sublime. Então, eles deram exemplo. Mas o mais interessante é isso, que muitos não conheceram. E a partir do momento que eles leram os ensinamentos do Cristo, é que eles leram aquelas páginas, ou que às vezes ouviram, porque eles faziam aquelas reuniões escondidas, porque o Império Romano, os imperadores, né, uns mais, outros menos, mas começaram uma perseguição ferrenha em cima dos cristãos. Então, eles tinham que reunir escondido nas madrugadas, nas catacumbas, né? Então, era um sofrimento muito grande e eles não modificavam o pensamento, não modificavam a sua fé de forma nenhuma. Então, nós devemos muito a esses primeiros cristãos, né, que realmente edificaram para a gente, para que hoje nós estamos podendo aqui trabalhar com tanta tranquilidade, falar com tanta tranquilidade em torno do Evangelho de Jesus e hoje através da doutrina espírita. Então, gente, percebemos que realmente é este caminhar, né? Este caminhar que nós não podemos esquecer essa história nossa, né, tal, para valorizarmos e nos posicionarmos, né? E nos posicionarmos hoje em relação ao Evangelho. Nós vamos lembrar aqui de uma passagem de Jesus. Só um minutinho. Do capítulo 17, Caracteres da Perfeição. Jesus vai dizer assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós, outros, perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Olha só, o Kardec, ele separou essa passagem do Evangelho e colocou dentro deste capítulo, Sede Perfeitos, capítulo 17. Né? Aí nós pensamos o seguinte, quando vai falar de perfeição, né, porque todos nós estamos a caminho da perfeição. Todos nós queremos sermos melhores, queremos fazermos melhor, queremos atuar de uma forma melhor. Todos nós queremos, não é? Ninguém, é claro, com raras exceções, a partir do momento que a pessoa tem uma patologia psíquica, emocional, né? Que ela não se importa e às vezes ela quer se portar como a pessoa má, a maioria não. A maioria, dentro de um equilíbrio relativo, nós queremos sermos melhores. Né? Nós programamos para ser melhores. Né? Nós programamos antes de reencarnar, né? Nós programamos para chegarmos aqui e acertar. Chegarmos aqui e cumprir a nossa missão e sairmos daqui melhor do que chegamos. Todos nós fazemos essa programação. A maioria, claro que tem muitos espíritos que desencarnam em total desequilíbrio. Às vezes o espírito, a pessoa complicou tanto a encarnação em vidas passadas, que ele não tem o equilíbrio para reencarnar, para preparar o seu reencarne. Ele não tem equilíbrio. Isso acontece. Às vezes, reencarnações compulsórias. Né?
no livro Obreiros da Vida Eterna, tem um caso de um ex-sacerdote, que ele vem com a missão, né, dentro da Igreja Católica para ser sacerdote, e ele desvia totalmente a sua missão. Desvia totalmente. E é muito interessante porque tem um dos mentores, é o padre Hipólito. É um sacerdote que venceu bem a sua missão. E durante o decorrer, né, do livro, a história do livro, nós vamos ver que esse sacerdote, o Hipólito, ele vai auxiliar o padre Domênico, que é um padre que faliu de uma forma drástica, né? Principalmente na área sexual, ele faliu muito, né? Ele teve filhos, não assumia os filhos, as mulheres às vezes abortavam, outra suicidou. Então, ele errou também na área do dinheiro, lesou a família, né, na parte financeira. Então, ele errou com poder, também na área do poder. Então, ele veio com a missão de sacerdote e errou drasticamente. Errou drasticamente. Então, ele está no umbral há muitos anos, passando por sérios sofrimentos. Então, a história é muito bonita, né? Assim, é triste por um lado, mas bonita por outro. A ajuda que ele vai receber. Quando ele vai receber uma ajuda de alguém que realmente ele havia amado essa pessoa, mas eles não puderam ficar juntos. Quando eles eram jovens, eles amaram, né? Eles se amaram, mas não puderam ficar juntos. Ela teve que tomar um caminho e ele tomou um caminho do desequilíbrio. Mas existia um amor entre os dois. E ela desencarnou muito bem, ela cumpriu bem a missão. Numa época que o casamento era imposto, né? Ela casa com uma pessoa de uma forma imposta e ela cumpre bem a missão com o marido, com os filhos, né? E ela desencarna bem. E ela dirige um poço de socorro lá no mundo espiritual. E ela pede para ajudá-lo. Então, é história bonita, né? Tem a parte triste, mas bonita, que ela vai resgatá-lo com uma equipe, né? O padre Hipólito vai junto, um ex-padre também, e a Zenóbia, essa mentora, eles vão junto nas regiões umbralinas para resgatar esse ex-padre. Então, ele está numa situação dificílima. Então, quando ele é retirado das trevas, né, onde ele havia criado, né, ele havia edificado aquelas trevas para ele mesmo, ele está naquele lamaçal de sofrimento, naquela lama que ele havia criado para ele mesmo, ele é resgatado ali daquela situação. É uma cena muito bonita, o resgate, né? Quem leu Obreiros da Vida Eterna pode lembrar. Quem não leu, um dia vai ler, vai lembrar dessa cena, o resgate, onde que a Zenóbia, no momento que eles estão na operação final do resgate, ela pega aquele espírito que ela amava, né, naquela condição de lama, de sofrimento, né? Ela pega ele, coloca ele no colo. Então, outro espírito começa a conversar com ele, porque ela não tinha condições, ela não poderia, né, ser vista por ele. Aí ela coloca ele no colo. E no momento que ela está acolhendo aquele espírito, ela chora. E as lágrimas pingam no rosto, né, daquele ex-padre. Ele fala, mas o que está acontecendo? Aí um dos mentores diz, quando nós nos transformamos para o caminho do bem, anjos choram de alegria. Então, é uma cena realmente muito bonita. E a partir daí, que ele é resgatado, os espíritos vão narrar que ele é levado para... Porque eles estão num poço de socorro, né, no plano espiritual.
fora da Terra. Então, ele é trazido, né, para a crosta terrestre, próximo à crosta, já para um preparo para a futura reencarnação. Então, o que nós aprendemos nessa passagem, nessa história, é que ele vai reencarnar sem ter consciência que está reencarnando. Então, é uma reencarnação mais dolorosa, difícil. Então, vai ser uma reencarnação, os espíritos não descrevem como ele vai reencarnar, mas vai ser uma reencarnação de muito sofrimento, inibições psíquicas, emocionais, né, biológicas, físicas. Então, ele vem com sérias inibições, sérias restrições, para começar um processo de ajuste. Então, uma parte de irmãos, né, estamos sob a égide de Jesus, segundo Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, somos em torno aproximadamente de 22 bilhões de almas sobre a égide, sobre a coordenação de Jesus, que é o governador espiritual do orbe. Então, essa família planetária, onde Jesus prometeu que nenhuma ovelha se perderá, que ele estaria conosco até o final, né, dos séculos, a ideia, mais ou menos, até que se cumpra toda a programação de Deus para a gente, até que se cumpra toda a programação divina para a Terra, Jesus estará conosco. Nós não temos ideia, né, dessas esferas mais elevadas, dos planos mais elevados, como os Espíritos nos dizem, em relação ao soldado raso, ele não sabe os planos do general. Então, nós também não temos acesso aos planos mais elevados. O próprio Emmanuel, através do Chico, ele diz o seguinte, que eles, na condição de Emmanuel, eles não sabem a programação de Jesus para a Terra regenerada. Eles não sabem, né? Então, estamos entrando na era da regeneração do planeta. Estamos saindo de provas e expiações e entrando na era de regeneração do planeta. Essa era de regeneração, que é um período, como os Espíritos nos explicam, um período de convalescência da humanidade. Não é ainda um mundo feliz, ainda não é. É como a pessoa doente no CTI, na UTI, ela sai da UTI. Então, ela está ainda, né, um pouco debilitada, ela está convalescente. Ela pode ter uma recaída. Então, ela não está com a saúde completa. Então, na fase de regeneração do planeta, não teremos uma saúde espiritual completa ainda. Não teremos. Essa saúde espiritual completa, essa felicidade plena, é para mundos muito mais avançados, né? Períodos muito mais avançados. Então, estamos entrando na era da regeneração. Então, nesta era da regeneração, o Emmanuel disse que eles ainda não sabem o que Jesus programa para a gente. Olha só, né, que interessante. Porque se nós chegássemos, o homem da caverna, vamos imaginar, um homem primitivo, né, lá da caverna, chegarmos para ele e falar assim, olha, daqui milhares de anos, essa terra aqui, vocês vão estar convivendo com telefonia celular, com aviões, né? Com internet. O que um homem da caverna iria entender deste assunto? Nada, não é? A mesma coisa de falar conosco da programação de Jesus para a Terra general. Nós não sabemos, é algo que está além da nossa percepção. Então, nós vamos entender. A gente chega uma criança de 2, 3 anos e começa a falar com ela de um problema lá de pós-doutorado, né? Um problema do curso de graduação, do mestrado, uma criança de 2 anos. Ela não vai entender. Ela vai entender dos brinquedos dela, né? Da brincadeira. Ela vai entender daquele mundo dela. Então, se nós quisermos falar de um problema complexo, uma criança de 2 anos, nós temos que restringir, nós temos que modificar,
nossa fala, o nosso jeito para chegar na criança. Né? Às vezes podemos falar a mesma coisa, mas de forma totalmente diferente. A criança entende através de um desenho, através de uma brincadeira. Né? Então, os espíritos superiores, os espíritos que comungam com Cristo, eles sabem, né? Eles sabem dessa programação, mas nós não sabemos. Então, nós não sabemos. O futuro nós não sabemos. Né? Sabemos que tem uma programação maravilhosa para a gente, o futuro, dependendo do que nós fizermos hoje. Então, gente, quando os Espíritos vêm nos dizer, quando Jesus nos diz, os Espíritos vêm reforçar sobre a missão de cada um de nós estamos encarnados, a missão de cada um. Jesus vem falar desses caracteres do homem de bem. Ele vem falar de ser perfeito. Os Espíritos vêm falar dos caracteres de homem de bem. Jesus vem falar de ser perfeito, né? Então, ele vai bater em qual tecla quando vai falar de sermos perfeitos, de buscarmos essa perfeição, de buscarmos essa evolução, de sermos melhores, não é? Então, aquilo que nós estávamos comentando antes, dentro desta quantidade de espíritos, essa porcentagem que caminhamos todos buscando a luz, buscando sermos melhores, né? O próprio Jesus disse no Evangelho para os discípulos que a maioria da humanidade não é ruim, não é ruim. Nós somos ignorantes em relação aos nossos erros, né? Às consequências dos nossos erros. Nós somos ignorantes. O André Luiz, num pensamento, ele diz: se o criminoso soubesse a consequência dos seus crimes, ele rogaria a Deus não ter braços para cometer aquele crime. Por quê? É a ignorância em relação a esta lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação. É a ignorância nossa. Porque se tivéssemos o conhecimento, peraí, se eu fizer isso, eu vou receber aquilo. E aquilo é ruim, então eu não vou fazer. Somos ignorantes, a maioria. Então erramos por ignorância, né? Às vezes imaginamos que sabemos, mas não sabemos. Porque nós não sedimentamos ainda aquelas experiências dentro da gente. Então, quando Jesus vem alertar desta perfeição, né? Porque o que ele fala no finalzinho aqui, né, desse versículo? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ele está dizendo para a gente, para nós sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Olha só, quer dizer, nós podemos sermos igual a Deus? Não, mas podemos buscar caracteres, né? Buscarmos evoluirmos em sentimentos para aproximarmos dessa condição que Deus nos ensina, que Deus nos mostra. Então, os espíritos respondem para Kardec. Kardec pergunta o seguinte: podemos fazermos nossa evolução numa encarnação apenas? Os espíritos respondem que não, que não. Então, nós somos espíritas, acreditamos, temos essa certeza da lei da reencarnação, que é uma lei natural. Como existe a lei da gravidade, se nós jogarmos uma pedra para cima, essa pedra vai cair. E por que ela cai? Porque existe uma força que atrai, vai puxar essa pedra para a Terra. A lei da gravidade. É uma lei. Ela funciona para negros, brancos, católicos, protestantes, ateus, as pessoas mais belas fisicamente, menos belas, pessoas mais ricas, mais pobres. Funciona para todo mundo. Funciona para todos nós. É uma lei. Então, a reencarnação também é uma lei. E ela funciona para todo mundo. Acreditando ou não, nós vamos reencarnar. Vamos desencarnar e vamos reencarnar. Porque é uma lei universal. Eu sei que alguém pode estar, às vezes, assistindo, não acredito, ou às vezes está questionando, né?
mas dentro do que nós entendemos, do que Jesus disse no Evangelho, e mesmo que a gente não lesse, né, gente, o Evangelho, não lesse essa obra, a obra espírita, por exemplo, mesmo que nós não lêssemos, né, a própria razão mostra que precisa, tem que existir, não é? Como é que nós vamos evoluir numa encarnação só? Como é que nasce uma criança e desencarna aos 2 anos? E uma pessoa vive... Eu tenho um tio na roça, está com 102 anos, e está forte, né? Está de pé. E uma criança, às vezes, com 2 anos, desencarna. Aí, que justiça é essa de Deus que dá oportunidade para um espírito viver aqui na Terra, uma alma, viver 100 anos e outro 2 anos só, não passar pelas experiências que o outro passou? Então a gente começa a raciocinar, a gente começa a pensar, né? E a gente vai chegar a uma conclusão que realmente tem que existir, né? As vidas sucessivas tem que existir, né? É uma lógica. Então, o Kardec pergunta para os espíritos, eles respondem que nós não conseguiremos evoluir totalmente numa encarnação só. Precisamos de várias encarnações para chegarmos a um nível de perfeição, para chegarmos a um nível de evolução, né? É onde, por exemplo, segundo a espiritualidade, vários espíritos são chamados para viver em esferas mais elevadas. Por exemplo, Bezerra de Menezes foi convidado a viver em outras esferas. Ele pede mais alguns anos para estar conosco aqui, nos ajudando. Quinto Varro, no livro Ave Cristo, quando ele, antes de reencarnar, ele pede para ajudar Tassiano, não é? E quando ele desencarna, ele venceu todas as etapas da encarnação dele, venceu bem. Quando ele desencarna, os mentores chegaram, mais superiores, e falaram com ele: Quinto Varro, você pode subir para as esferas mais elevadas, né? Você tem condições. E você plantou isto na Terra, né? Na sua encarnação. Você fez o bem, em todos os sentidos. Então você pode subir. Mais ou menos assim, não com essas palavras, mas mais ou menos assim. Eles disseram para ele: você pode estar numa condição de receber recados do próprio Cristo. Olha só a condição dele. Ele disse: não, eu quero reencarnar para ajudar o meu filho, novamente, né? Eu quero reencarnar para ajudá-lo. Olha, ele ainda não vai transformar agora, mas ele, não importa, eu quero ajudá-lo. É como um espírito romano que desencarnou e desencarnou muito bem. Ele cumpriu bem a missão dele. O filho desencarnou muito mal, porque ele errou muito. Então, ficaram naquela diferença enorme, naquele abismo, né, que Jesus faz aquela colocação tão simples de Lázaro com rico, né, aquele abismo que existia. Então, muitos de nós desencarnamos parentes e cada um vai para um nível espiritual. Às vezes desencarna ali 10 pessoas de uma família. Cada um vai para um nível. Não necessariamente vão ficar juntos. Às vezes acontece, mas às vezes não. Então, nesse caso, desse pai e filho romano, o pai ficou numa condição espiritual de luz muito boa. E o filho nas trevas, na lama que ele construiu para ele mesmo. Então, isso aí, gente, nós sempre aprendemos que Deus, ele não criou o inferno, ele não criou o umbral, ele não criou o purgatório, né? Cada um dá um nome, uma denominação. Não criou. Somos nós, com os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, pensamentos, que nós criamos esse clima, pesado ou não, para vivermos, para vivenciarmos. E a gente percebe aqui na Terra. Às vezes a pessoa caminha pela Terra aqui, ela vive dentro de um inferno que ela criou para ela mesma, né? Inferno de sofrimento. Tem pessoas que vivem aqui na Terra num céu, que ela criou, aquela leveza, né? Ela, mesmo às vezes sofrendo provas, situações, ela está bem interiormente, está vivendo num céu. Então, isso aí nós aprendemos e é muito interessante esses ensinamentos, né? Que
no plano espiritual, na vida espiritual, não existe ferro, inferno, paraíso, né? E sofrimento criados por Deus, não. Deus criou, ó, essa aqui é a região de sofrimento. Então, né, essa turma aqui vai para lá. Não, né? Somos nós que criamos com as nossas vibrações, as nossas energias. Então, esse espírito que só vivenciou orgia, maldade, né? Vários praticou vários delitos, ele criou um inferno para ele, um lamaçal para ele. E ele vivenciava aquilo ali, né? Ele ainda ele sentia prazer interiormente com aquilo ali, porque ele estava dentro dele, né? Aquele inferno. E ele ficou ali por muito tempo. O pai, na região de luz, começou a interceder por ele, porque corações que se amam, não existe tempo, não existe barreiras, né? Não existe espaço. Não, porque o amor é um sentimento que ultrapassa qualquer barreira, qualquer tempo. Então, esse pai, né, não sossegava enquanto visse o filho naquela situação. E ele ficou assim muito tempo. Um dia ele pede para os mentores para ajudá-lo. Eles disseram: ainda não é o tempo, não é? Então, são comprometimentos nossos que demandam muito tempo para nós reajustarmos com a nossa consciência, com a lei universal. Demanda muito tempo, às vezes, porque os comprometimentos são enormes. Então, o pai insistentemente vai pedindo, né? Um dia os mentores disseram assim: nós vamos permitir que você busque ele das regiões trevosas, das regiões umbralinas, né, do inferno que ele havia criado para ele. Você tem permissão para buscá-lo, porque você tem crédito. Então, ele desceu das esferas de luz e foi até aquele lamaçal, onde estava o filho querido, resgatou ele dali e levou ele para as regiões de luz, onde ele estava. Quando o filho despertou, ele despertou num desespero enorme. Onde eu estou, essa luz que me cega, essa luz que me queima, né? Pelo amor de Deus, me tira daqui, me tira, e ficou se debatendo naquele desespero durante algum tempo. O pai, em lágrimas, pega aquela pérola, aquele filho querido, né? Aquele seu tesouro do coração, e desce novamente, devolve ele para onde ele estava, porque demanda tempo, né? Demanda tempo. Mas, segundo Humberto de Campos, narrando para a gente, que aquele pai, ele desceu das esferas de luz durante 80 anos para rezar ao lado do filho querido. Olha bem, não é 1, 2, 3 anos, não. Durante 80 anos, ele desceu das esferas de luz para rezar ao lado daquela pérola, tesouro dele, do filho querido, durante 80 anos. Após 80 anos, o filho despertou. O filho despertou. Começou a expurgar, né, aquele sofrimento da alma dele. E com as orações, despertou. E ele foi, assim, o pai conseguiu resgatá-lo nos braços e levá-lo para um poço de socorro espiritual. Aí Humberto de Campos narra o seguinte, que alguém pode perguntar assim: de que adiantou ele rezar? Se demorou 80 anos para resgatar esse espírito. Aí vem uma resposta para a gente. Se ele, o pai, não tivesse intercedido, se não tivesse rezado durante 80 anos junto daquele filho querido, só Deus sabe quando ele iria despertar. É a resposta dos espíritos superiores. Só Deus sabe quando ele ia despertar. Então, como a oração intercessória, né, ela vai ajudar, ela vai auxiliar no nosso processo de evolução. Então, gente, essa colocação de Jesus aqui, vamos até repetir a frase de Jesus. Olha só. Sede, pois, vós outros
Perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Não é? Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados por Ele. Não é? Veja a lei da genética. Às vezes a pessoa é clara, né? Geralmente, né? Tem a probabilidade tal da genética, mas se a pessoa é clara, vai nascer um filho claro. Se a pessoa tem cabelos loiros, às vezes nasce loiro, às vezes não, né? É porque são as probabilidades aí da genética. Mas a pessoa negra, né? Nasce um filho negro, né? A pessoa asiática, lá o olhinho puxado, vai nascer assim, não é? A lei da genética, é a origem nossa, né? Biológica. Então, a origem nossa espiritual, ela é divina, ela é divina. Por mais que nós escurecemos a nossa alma, por mais que nós rebelemos diante da lei de Deus, por mais que nós nos fechemos, por mais que nós bloqueemos, né, essas janelas espirituais, essa conexão com o Pai, essa conexão com Deus, né, por mais, ou mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que nos rendermos diante da, da bondade divina, diante da beleza divina, porque nós somos essa essência, né? Nós somos criados por Ele. Jesus disse: vós sois luzes, vós sois o sal da terra, vós podereis fazer muito mais do que eu faço. Então, na essência, nós somos bons. Na essência, nós somos luzes. Na essência, nós somos anjos. Na essência, nós somos. Todos nós, né? Estamos, sim, caminhando e aprendendo e reaprendendo. Então, o Chico Xavier disse uma vez para a gente: Jesus não nos pede que escalemos o Everest. Ele não nos pede que façamos obras milagrosas. Ele não nos pede. Porque, às vezes, a pessoa, nós entramos, né, principalmente na doutrina espírita, que é uma doutrina muito esclarecedora, né? Qualquer religião, ela é esclarecedora, né, gente? Qualquer religião é válida, qualquer religião é muito importante. Nós que estamos dentro da doutrina espírita, nós gostamos muito, né? Adoramos. E a doutrina espírita nos esclarece muito. Então, com esclarecimento, às vezes, né, o espírito chega no momento e diz: não, mas eu preciso fazer muito, eu tenho que fazer tal. E, nossa senhora, eu estou perdendo tempo, ou às vezes eu tenho que fazer isso. Aí nós começamos a lembrar do exemplo de Jesus, de Francisco de Assis, de Chico Xavier, de Madre Teresa, de Mahatma Gandhi, esses líderes, né, esses expoentes, né, do amor, da caridade. Nossa senhora, mas eu estou ruim demais, ou eu não estou fazendo tal. E muitos cristãos, às vezes, não vamos dizer só espírita, não, muitos cristãos, passamos por muitos conflitos, achamos que não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. Né? Então, o que nós aprendemos? Que não precisamos fazer mais do que aquilo que a gente dá conta, né? Mais do que aquilo que está no nosso programa de evolução. Porque cada um vem com uma missão, e muitos vêm com uma missão, às vezes ali, entre aspas, pequena, mas grandiosa. No caso de Silas, por exemplo, às vezes a gente cita o caso de Silas, o mentor do livro, é narrado no livro Ação e Reação, quando eles narram. O Silas, ele vem para ajudar um espírito, vai nascer como irmã dele. Ela tinha sido madrasta dele na outra encarnação, e ele cometeu coisas absurdas, né, com o pai dele, que é madrasta, pessoas, teve assassinato, suicídio, né, tal. Então, ele reencarna para ajudá-la. Ela vem com deficiência, né, emocional, deficiência psicológica. Ela vem com deficiência, ela vai vir com deficiência. E ele vai reencarnar, vai ser médico e ele tem que ajudar ela. Então, assim, é um grupo de espíritos, cada um com a sua missão. Mas o X da questão ali para o Silas é ajudar aquela irmã. Então, assim, ele pode falhar em várias áreas. Ele pode falhar.
em várias áreas, né? Que não vai se comprometer tanto a encarnação dele e encarnações futuras, não vai se comprometer tanto. Mas se nessa encarnação ele falhar com a irmã, aí ele vai falhar drasticamente. Aí ele vai complicar muito as existências futuras dele. Então, assim, instintivamente, intuitivamente, nós sabemos o que deveremos fazer, o que precisamos fazer. Não precisamos ser uma Madre Teresa, um Chico Xavier, né? Um Gandhi, não precisamos fazer. Não precisamos ser, porque não somos, né? A gente, cada um está num nível de evolução, de percepção, de entendimento, né? Principalmente entendimento, né? Nós estamos num nível de entendimento. Então, nós temos que fazer aquilo que precisamos fazer. E na medida que fazemos aquilo que precisamos fazer, estamos sendo perfeitos, como nosso Pai Celestial é perfeito, né? Então, se naquele momento ali o professor ele entra para a sala de aula, né? E ministra uma boa aula, né? De coração, de alma, usa os seus recursos intelectuais e dá uma boa aula naqueles 50 minutos, naqueles 50 minutos ele foi perfeito como o nosso Pai Celestial é perfeito. Se o Gari, naquele dia, do início ao fim, ele trabalha com amor, com carinho, com alegria, recolhendo o lixo, ele foi perfeito como o nosso Pai Celestial é perfeito. Então, é isso que Jesus está dizendo, né? O Evangelho, ele foi vivenciado, né, por Jesus há 2000 anos, foi escrito, né, pelos discípulos, né, há 2000 anos. Tem mais de 2000 anos nós estamos aqui estudando e ele é para hoje, ele é para esse momento presente. Então, a mãe que recebeu o filho, acalentando o filho ali com amor, com carinho, ela está sendo perfeita como o Pai Celestial é perfeito. Então, é essa perfeição, né? Jesus não fala aqui de química, de física, de biologia, de astronomia, não. Ele fala o quê? De amar ao próximo como a nós mesmos, né? De relacionarmos, relacionarmos bem com as pessoas. Porque Divaldo Franco, ele viajou por mais de 60 países, fez milhares de conferências, né? Dirige lá a Nação do Caminho, em Salvador. Perguntaram para ele assim, qual que é o problema que ele mais viu, né? Durante as experiências dele de vida. Ele disse que foi o problema de relacionamento. Relacionamento. São os problemas maiores que nós temos. É no relacionar. Esses são os problemas maiores. E nós percebemos isso. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer aquilo que precisamos fazer com amor e da melhor maneira possível, nós estaremos sendo perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito, né? É o que a gente consegue entender do Evangelho de Jesus. Gente, nós vamos então partir para o final, né, agora. Agradecemos a todos, né, a presença, estamos juntos e desejamos uma boa noite, né, um bom final de semana, né, um bom final de sábado, né, que seja uma semana de muita luz, de muita compreensão, de muito amor, de muita paz para todos nós. E na próxima quarta-feira, às 15 horas, né, teremos estudo aqui novamente. Então, fiquemos todos com Deus.